aí galera, beleza? Então, eu não falei pra vocês sobre o campo elétrico? Não falei pra vocês sobre a força elétrica? Então agora a gente vai fazer uma análise vetorial dessas duas coisas. Como assim, professor? Força elétrica também é uma grandeza vetorial, campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Então vamos analisar as duas ao mesmo tempo, porque eu sei que isso é dúvida pra muita gente, confunde a cabeça de muitos alunos, tá? Então vamos fazer o passo a passo, a análise de cada um. Primeiro, se eu colocar uma carga-fonte positiva, lembre-se, carga-fonte positiva, campo saindo da carga. E escolho o ponto e coloco uma carga teste, uma carga de prova lá. Se essa carga de prova que eu colocar for positiva, observem que a direção do campo é saindo. E se duas cargas forem positivas, a força é de repulsão, ou seja, a direção das duas grandezas são a mesma. E o sentido também, tá? Ou seja, a direção do campo, o sentido do campo e a direção da força e o sentido da força são os mesmos, tá? Agora vamos para o segundo passo. E se eu tenho essa mesma carga fonte positiva e em vez de colocar uma carga positiva eu coloco uma carga negativa, uma carga de prova, o que acontece? A linha de campo continua a mesma porque é carga positiva. Mas, como eu coloquei uma carga negativa, a força vai ser de atração. Observa a figura. Força de atração, ou seja, o campo tem um sentido e a força tem outro sentido. Ou seja, estão em sentidos opostos dos vetores, tá? Só a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, carga fonte positiva e carga de prova negativa, sentidos opostos. Agora imagine terceiro passo, se eu coloco uma carga-fonte negativa, lembre-se, carga-fonte negativa, campo entrando na carga. Ou seja, observe a figura. E se eu colocar uma carga de teste negativa, cargas iguais, força de repulsão, tá? A força tem sentido contrário ao campo agora nesse terceiro caso, porque as duas cargas são negativas, só que o campo da carga-fonte é entrando e a força é apontada no outro sentido, tá? Então observe, duas cargas negativas, de novo, força de repulsão e sentidos opostos do campo e da força. E para o nosso último caso, continuamos com a nossa carga negativa, nossa carga fonte negativa e colocamos uma carga teste positiva. Epa! Carga de sinais contrários, força de atração. E como o campo aqui o campo também entrando na carga, observe que a direção e o sentido dos dois são os mesmos, tá? Então é isso aí, galera. Essa é a análise vetorial que vocês têm que ter em mente, tá? A direção e o sentido do campo e da força elétrica, ok? Vamos agora fazer uma nossa análise das linhas de campo elétrico, tá? No primeiro caso aí eu coloquei para vocês uma linha de campo elétrico representada por duas cargas, uma positiva e uma negativa. Observa aqui as linhas de campo, uma positiva e uma negativa. Lembra que na carga positiva a linha de campo é saindo da carga e que na carga positiva é entrando na carga. Essa é a representação das linhas de campo de um dipolo elétrico, positivo e negativo. Ó. Olha o campo, como é que funciona. É um campo atrativo aqui, as duas cargas parece que estão interligadas, tá? Agora olha a diferença quando eu colocar duas cargas positivas. Parece que há um campo de afastamento aqui, ó. Os dois campos estão saindo da carga, mas parece que as duas cargas não se entendem aqui nesse centro. Olha aqui, ó. As linhas de campo aqui é vazio, ó. O campo nesse ponto aqui, ele é nulo, tá? Então observa aqui essas duas cargas positivas. Olha o desenho como é que fica, tá? E vamos para o último caso, que é as linhas de campo para duas cargas negativas. Tem a mesma ideia, só que as linhas de campo só entrando. Observa de novo o ponto. Se eu escolher um ponto bem no centro da distância entre as duas cargas, esse campo nesse ponto também é nulo. Mas por que, professor? Assim como no positivo, se eu escolher no centro, ou seja, o ponto médio entre a distância entre as duas cargas, tanto para a negativa, esse campo ele é nulo. Tá? Por quê? Porque são dois vetores com a mesma direção e sentidos opostos. Tá? Então lembre-se, foquem nos desenhos, foquem nessa representação geométrica e lembre-se dessas linhas de campo de polo elétrico positivo e negativo, para duas cargas positivas e para duas cargas negativas. E daqui a gente
tenha um pouco de entendimento por que as forças são de atração e de repulsão, tá bom? Então, gente, vamos fazer aqui nossa questão sobre campo elétrico, tá? Nossa questão que eu escolhi foi uma questão da Mackenzie de São Paulo. Ela diz o seguinte: determine a intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme Q, que é igual a 2,7 microcoulombs no vácuo, tá? Constante eletrostática 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado, ok? Então, essa questão diz o seguinte: o que a gente vai fazer? Vai colher os dados e observar que alguns não estão no SI e colocá-los no SI, tá bom? Transformando milímetros para metros, ficamos com 3 vezes 10 a menos 3 metros, tá bom? Usando a regra de 3, a gente chega nesse valor. Coulombs, micro é 10 a menos 6, então fica 2,7 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a constante eletrostática nós já temos o valor, tá bom? Qual é a equação que a gente usa, professor? A equação do campo elétrico. Qual? Que campo é igual a constante eletrostática no vácuo, carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Substituindo esses valores na equação, a gente fica com o seguinte: 9 vezes 10 a nona, vezes 2,7 vezes 10 a menos 6, e 3 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Cuidado com esta parte abaixo da equação, tá? Resolvendo 9 vezes 2,7 e as potências 10 a nona vezes 10 a menos 6, conserva-se a base e soma os expoentes. Só tem cuidado que tem um sinal negativo aqui, tá bom? Fazendo as continhas, 9 vezes 2,7 vai dar quanto? 24,3. 10 a nona vezes 10 a menos 6 dá 10 a terceira. 9 menos 7, 3. 3 ao quadrado dá 9. E 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6. Menos 3 vezes 2, menos 6. Fazendo essa divisão e fazendo a divisão das potências, ficamos com a seguinte resposta: 24,3 dividido por 9 dá o próprio 2,7. Vezes menos 6, que vai estar positivo, ou seja, 3 mais 6, 9. Então, ficamos com 2,7 vezes 10 a nona newton por coulombs. Observa que esse valor já está em notação científica, então não precisa transformá-lo, tá bom? Então, nosso campo tem esse seguinte valor. Vamos agora para a nossa questão. Para a gente finalizar, que diz o seguinte: da PUC de São Paulo, seja uma carga Q positiva gerada do campo, que gera o campo, tá? E uma carga de prova e um ponto P, próximos de Q, que é a carga fonte. Podemos afirmar o seguinte: o vetor campo elétrico num ponto P dependerá do sinal da carga de prova? Não depende, ele depende do sinal da carga fonte. B, o módulo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for o valor da carga de prova? Não, quanto maior for o valor da carga fonte. Então, está errado. Letra C, o vetor campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor de Q. Não tem nada a ver, gente. Não, também cancela. Letra D, a força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor de Q. Nós estamos falando de força elétrica, nós estamos falando de campo elétrico. A pergunta em relação ao campo. Letra E, o vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova Q? Claro, o vetor campo elétrico no ponto P, ele só depende da distância da carga ao ponto e o valor da própria carga fonte. Então, essa questão, letra E, está corretíssima. O vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova. Correto? Então, a nossa resposta, letra E. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Vocês podem colocar os comentários de vocês, as dúvidas de vocês aí embaixo. Então, a gente vai ficando por aqui com a nossa aula de campo elétrico. E nossas próximas aulas serão sobre potencial elétrico.